Olá, boa noite, sejam todos bem-vindas. A prosa de hoje, uma prosa editorial. Sim, vamos conversar com a Ana Cláudia Dantas, né, que é sócia da Mônica Alonso, que estão à frente, né, da agência de comunicação Comunique, ou Comunica, né? Vamos depois conversar sobre essa brincadeira que está relacionada com o nome da agência de comunicação. Então, antes de convidar, né, a Ana Cláudia Dantas para conversar um pouquinho aqui conosco, sobre o trabalho que elas desenvolvem na agência de comunicação, eu vou fazer uma breve apresentação, não só da agência de comunicação, mas das duas sócias e proprietárias, né, da empresa, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Ressaltando que quem vai estar aqui comigo e com vocês é a Ana Cláudia Dantas, mas a Mônica provavelmente vai estar aqui também pelos comentários, tá bom? Bom, então vamos lá. Comunique é uma agência de comunicação que atua para o fortalecimento da reputação e credibilidade de empresas e profissionais. Tem como objetivo de auxiliar na construção de marcas sólidas e relevantes e bem posicionadas em seu mercado de atuação. Trabalham com diversos serviços, sempre com um olhar personalizado e com um foco total em gerar valor para os clientes. Diferencial delas, né? A agência mergulha de verdade em cada negócio. Nenhum planejamento é padrão. Analisa-se o cenário atual, identifica-se as oportunidades e desenha-se soluções de comunicação com estratégias, pensando em alcançar resultados reais e significativos. Serviços oferecidos: assessoria de imprensa, relações públicas, mídias sociais e marketing digital, marketing de influência e produção de conteúdo. Principais áreas de atuação: arquitetura e decoração, cultura e entretenimento, beleza e lifestyle, negócios e empreendedorismo, saúde e bem-estar, né? Então, vejam só tudo que elas oferecem, né, para os seus clientes. Agora eu vou fazer uma apresentação então da Ana Cláudia Dantas, que vai estar aqui conosco, mas na sequência eu também faço uma apresentação da bio da Mônica Alonso, que é a sua sócia, tá? Então, Ana Cláudia é diretora de comunicação, jornalista que há 15 anos atua com comunicação corporativa, criando estratégias para dar visibilidade e credibilidade aos clientes. Possui experiência em empresas nacionais e multinacionais com prestação de serviços que focam na necessidade e objetivo de cada cliente, tais como assessoria de imprensa, relações públicas, criação de conteúdo, ações, né, com influenciadores digitais, organização de eventos, gerenciamento de crise e outros. Ela acredita que é essencial entender as necessidades de cada cliente para, assim, elencar objetivos e estratégias que geram conectividade. Já Mônica Alonso, também diretora de comunicação, é jornalista com mais de 15 anos de experiência em comunicação multidisciplinar e integrada em diversos segmentos e áreas de atuação. Atua à frente do atendimento e planejamento de seus clientes, liderando projetos que englobam posicionamento de marca, divulgação de projetos, contato com imprensa e influenciadores, monitoramento, produção de conteúdo, além da organização e produção de eventos. Ela também acredita que a comunicação precisa ter propósito e que visibilidade não se compra, se constrói, com estratégia e consistência. Então, aqui são as duas diretoras de comunicação da Comunique, que é uma agência especializada em comunicação. Agora sim, eu posso convidar, então,
a Mônica, não, a Ana Cláudia, que vai estar aqui comigo conversando. Mônica provavelmente vai estar aqui com a gente também de forma indireta, mas vamos lá. Vou fazer o convite então para Ana Cláudia. Deixa eu ver se meu convite vai para ela. Só virar no meio da tela do Gravando. servidor, tem duas. Agora Isso, sim. Não tô... Tava aparecendo a bagunça do fundo, tudo bem? tudo já, eu não tenho problema. Como você tá? Tô ótima, obrigada pelo convite, prazer falar contigo. O prazer é meu aqui do Prosa Verso e Vinho. Você está me vendo e me ouvindo perfeitamente? Não estou te vendo, só te ouvindo. Você tá me Certo. ouvindo bem? Eu estou te vendo e estou te ouvindo. Tudo bem se a Perfeito. gente continuar com você dessa Perfeito, podemos forma? continuar, claro. Então, tá. Bom, deixa eu perguntar um pouquinho para você, Ana Cláudia. Seguinte, primeiro deixa eu conhecer quem é a Ana Cláudia, tá? Vou roubar um Perfeito. tempinho assim dessa live só para a gente conhecer um pouquinho você, quem está à frente, né? Junto com a Mônica na agência de vocês, e depois a gente entra de fato para conhecer os serviços que vocês oferecem, né? E as áreas de atuação aí, porque eu Perfeito. vejo sim que a agência de comunicação hoje em dia é um serviço, né, que é muito importante, porque hoje a gente depende muito de ser visto, independente da área de atuação, independente da empresa, né, do serviço que a gente oferece, a gente precisa Sim. ser visto. E as Quem não é visto agências não é de lembrado. A gente sempre brinca aqui, quem não é visto não é lembrado. Então a comunicação é essencial nesse sentido, né? Exato, exato. E eu vi que vocês, no Instagram de vocês, vocês têm belíssimos resultados, né? A página está muito linda, mas nós já Ah, vamos falar sobre a empresa. Vamos só legal. conhecer um pouquinho a Ana Cláudia. Vamos lá. Perfeito. Do ponto de vista, Ana Cláudia, como Prosa Verso e Vinho tem sempre assim o pé, né, na literatura, a gente queria saber, você enquanto leitora, você está lendo algum livro atualmente? Ou, inclusive, é de uma autora que já participou aqui da live, que é a Adriana Pinheiro. Eu acho que ela está assistindo aqui. Ela escreveu O Útero Florido, né? Então, eu estou terminando a leitura, porque eu sempre me proponho a ler um livro por mês. Então, esse mês foi o livro dela. Adriana, estou gostando bastante. Em breve eu vou te dar o feedback, tá, do livro. Então, eu tento seguir sempre ler um livro por mês, e esse mês o escolhido foi o da Adriana. Estou gostando Ah, bastante. que Ah, ela aí, ó, maravilha. bonitinha. Ela está aqui, sim. Ah, Inclusive, foi uma live super bacana, né? Super gostosa de conversar, porque ela é uma pessoa muito querida, né? sim, muito alto E astral. super, super alta astral. Então, Adriana, um beijo para você que está aqui nos assistindo, prestigiando mais uma vez, então. Ok. Então, você já disse que consegue ler um livro por mês, né? Eu Mas. tento, né? é, Nem sempre a gente consegue, né? Aquela correria do dia a dia, mas eu tento ler um livro por mês. Eu gosto muito de literatura, de ler, então é um dos meus hobbies. Então eu sempre tento ler um por mês. Poderia ler mais, mas na correria do dia a dia, consigo. Exato. A gente vive, né, correndo para cima e para baixo, e no tempinho que sobra, a gente tem que se dividir em mil pedacinhos para dar conta Exato, do resto. exatamente. Bom, Mas, uma passarinha me contou, é, né, com a sua relação com a literatura, existe aí uma certa proximidade, né, porque você tem um livro publicado como organizadora, Os sim. 12 de Osasco, Eu uma até trouxe ele história de aqui, fé, sonho, fé, samba, suor e do cinema. cinema. Mostra a Isso. capa aí para a gente ver. Dá para ver direitinho. Dá. Esse livro é muito querido. Ele foi publicado pela editora Autores do Brasil. Eu atuei nele como organizadora. Foi um convite de um grande amigo meu, Orlando da Silva. Ele que criou esse clube, que na verdade era um clube deles adolescentes, né, aqui na cidade de Osasco, quando eles eram mais jovens. Então, no livro, ele é o narrador.
Então, conta, né, como era naquela época, os desafios deles, que viviam na periferia, para se organizar, para passear, enfim. Eles criaram um cineclube aqui em Osasco também para, enfim, passar vídeos na comunidade, cinema. Então, é uma história muito bacana que eu adorei participar e foi transformada em livro. Muito bacana mesmo. E conta um pouco também da cidade de Osasco e tudo mais naquela época, né? Meados dos anos 80. Ah, que bacana. Ah, mostra a capa só para a gente ver, porque o que me chamou a atenção foi, na verdade, assim, a capa tá muito fofa, tá muito Sim. colorida, tá muito Uhum. chamativa. Você é das pessoas que compra, já comprou livro pela capa? Confesso que não. Confesso que não, porque eu gosto, particularmente, eu sou fã dos grandes clássicos, assim, né? Aham. Mas nunca comprei pela capa, não. Apesar de que tem uns que você se interessa a ver o conteúdo pela capa. Mas Sim, particularmente não. Mas a capa realmente desse livro está muito bonito. Como o da Adriana Pinheiro também, o Útero Florido. sim, Tá super lindo, lindo, lindo a colorido. capa. Acho Uhum. que os materiais gráficos hoje estão excelentes, assim, né? A gente tem ótimos designers que fazem trabalhos lindos, né? Uhum, verdade. O que me chamou a atenção nessa capa foi um fusquinha azul que tem aí subindo a ladeira. Então, esse Fusca, ele tem uma história muito interessante dentro do Clube dos Doze, porque ele era o trovão, que ele tinha o escapamento, fazia muito barulho e tudo mais. Então, quando ele chegava na comunidade, que o Orlando, na época, era o único que tinha carro, né, do grupo. Então, quando ele estava chegando, o Fusca fazia um barulhão, né, por causa do escapamento. Então, todo mundo já sabia que ele estava chegando, Trovão Azul estava chegando. Então, ele ganhou até uma homenagem aqui na capa. Então, achei bem interessante a designer que fez. Ela foi muito, muito feliz em colocar aqui todos os símbolos que a gente retrata no livro. Sim, com certeza. Eu me chamou a atenção porque eu sou apaixonada por Fusca. Eu já tive Ah, dois Fuscas. Eu legal. tive um cinza, sabe aquela cor do Durepox? Né? O cinza Aham, Durepox. Então, eu tive um cinza e, se eu não me engano, ele era 84. E agora, uhum. recente, há um ano e pouco atrás, eu tive um bege Ah, da data do meu nascimento, 81, né? Então, não tô com mais ele, vendi, na verdade, mas assim, né? Se bobear, eu apareço com um novo Fusca por aqui, né? Porque eu sou apaixonada. Eu ando pela cidade, quando passa um Fusca, eu paro tudo para olhar o Fusca passar, né? não, você sabe que eu também, é um dos meus sonhos, dos meus desejos ainda de vida, ter um Fusca ou uma Kombi. Então, até pedindo desculpa por causa dos cachorros latindo, mas é porque chegou gente. Mas ainda É, vou ter um Fusca ou uma Kombi, porque eu também adoro, 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 adoro. sim. São dois carros muito bacana, né? Sim, Bom, sim. tem bastante gente que está chegando. É, A que Adriana legal. a Adriana disse que não sabia, né, de você ali na organização do livro, está te dando os parabéns. Aí Obrigada. pediram para mostrar a parte de trás que você mostrou, mas se Não quiser sei, porque pode tem mostrar de outros que aqui novo. também, né? Gente, está muito fofo. Tá fofa, né? É o trovão azul. Eu ainda vou comprar um branco, porque na época que eu achei esse bege, que era do meu ano de nascimento, eu falei, beleza, mas eu queria um branco para chamar de pipoca. Eles ainda vão me parecer Pipoca, com... bacana esse. Bacana. Difícil Bom, ver Fusca branco até, né? é difícil. Mas Uhum. vamos lá então, vamos falar do que as pessoas estão entrando aí para conhecer um pouquinho mais da agência de vocês, né? Eu ainda há pouco passei um áudio para Ana Cláudia para perguntar como se pronunciava o nome da agência, porque comunica com K na frente e o K atrás também, um K mudo ali, né? E eu Isso. não sabia se era comunique ou comunica. Explica para nós, então, a maneira correta. Esse nome é até uma brincadeira. Foi o nome, foi minha sócia que pensou, a Mônica, que ela tá até, já entrou na live. Ela chegou para mim e falou assim: o que que você acha de comunique? Ela escreveu no papel, né? Comunique. Falei, nossa, muito legal. Porque assim, tanto você pode ler comunica ou comunique. Eu, particularmente, chamo comunique, né? Que é mudo. Ela chama comunica. Alguns clientes chamam comunique, comunica. Então ficou como uma brincadeira. Então, não é errado falar comunica ou comunique. Então ficou uma brincadeira. Comunique, comunica, né? Então, é muito legal. Tá A certo. brincadeira.
Como surgiu essa parceria com a Mônica, então? Conta pra gente o início do projeto e há quanto tempo vocês estão aí atuando no mercado? Tá, eu sou jornalista, assim como a Mônica, né? Então a gente já atuava em assessoria de imprensa, a gente trabalhou em algumas agências, tanto que nós trabalhamos juntas em uma outra agência antes de unirmos, né? E, enfim, a gente resolveu unir forças, nossos cachorros, para unir nossa expertise e criar nossa própria agência, né, para colocar em prática tudo aquilo que a gente acreditava, tudo que fazia efeito, colocar algumas coisas, deixar algumas coisas que a gente não acreditava, enfim, unir nossas forças de trabalho para levar o melhor para os nossos clientes. Então, a Comunique surgiu em 2019, né, então a gente já tem 6 anos, aí ano que vem nós vamos fazer 7 anos, nem parece, passa tão rápido, mas já vai fazer 7 anos. E, enfim, a gente uniu forças e estamos aí atendendo diferentes clientes, né? Nossa especialidade realmente maior é arquitetura e decoração, mas a gente tem beleza, lifestyle, a Adriana com livro, enfim, a gente tem outros segmentos, beleza também. Então, tá dando certo essa parceria e é muito legal. Que bacana. Eu sempre começo muito nervosa e acabo esquecendo. Você está Ah, tomando alguma coisa aí? tô aqui, ó, meu suquinho aqui pra gente brindar. É uma pena eu não tô conseguindo te ver, não sei por quê. Pois é, pois é. Eu também estou de suco de uva, conhecido É. também como vinho. Então, ó, eu não sei se estamos brindando juntas. Vai, vai você que eu te sigo. Isso. Bom, Vou tomar um um golinho brinde, aqui. exato, um brinde Hum, agora eu para que começo. venham vários projetos para vocês e que vocês possam, na verdade, realizar os sonhos de muitas pessoas, né? Porque estar junto com eles na verdade, a realização de um sonho, né? Que às vezes o profissional que está ali à frente daquela empresa, ou propriamente, se a gente for falar, por exemplo, de um escritor que é a sua própria marca, muitas Sim, vezes não tem esse lado aflorado, né, de divulgação, né? Porque está focado em outra área de atuação e às vezes, né, está preocupado com a escrita. Então, que venham muitos projetos para vocês, né, para que vocês possam ajudar muitas pessoas, né, a se encontrarem e a se realizarem profissionalmente, tá? Bom, obrigada. Não, comunicação é de extrema importância para todas as áreas, né? Então, como a gente até coloca no na nossa apresentação e tudo mais, cada cliente aqui é tratado de uma forma única. Nenhum modelo de trabalho é aplicado para o mesmo cliente, até porque cada um tem a sua necessidade e objetivos diferentes. Então, por exemplo, a gente atende um médico, ele tem um objetivo diferente, um arquiteto que tem objetivos diferentes do que um autor. Então, a gente uhum, ali lista, faz um mapeamento de oportunidades, de assuntos que a gente vai trabalhar com aquele profissional, os veículos que a gente vai trabalhar, como, sim. como você, Natasha, que, enfim, tem uma audiência muito bacana. Então, a gente sempre lista, lista alguns objetivos, né, para que Uhum. esse profissional atinja o objetivo dele. Ah, legal. Eu acho que até comentei com a Adriana, porque a Adriana também é jornalista, né? De Isso, formação. E acho que trabalhamos ela tem. juntas também. Oi? Nós já trabalhamos juntas também em agência. Já trabalharam Já. juntas, né? Entendi, entendi. E eu acho muito chique ser jornalista, né? Porque tem que ter uma visão muito grande, né? E tem que estar antenado, né? Para o que Sim, está acontecendo, para poder se posicionar. Porque querendo ou não, tá ali, né? É uma voz que alcança bastante pessoas, né? Querendo ou não. Mas eu acho muito bacana. Bom, Ana Cláudia, qual é a sua participação dentro da agência? Vocês conseguem trabalhar juntas em cada projeto ou agora vocês estão cada uma meio que se especializando dentro dessas áreas de atuação que vocês recebem aí enquanto clientes? Nós duas trabalhamos juntas com os clientes, né, fazendo os planejamentos, tendo as ideias, as ações. Claro que cada um tem algumas áreas que atua mais fortemente. A Mônica hoje, ela atua mais fortemente nas mídias sociais, né? Uhum. Eu falo nossa diretora de mídias.
Eu atuo mais na questão da assessoria de imprensa, mas claro que uma ajuda a outra sempre com ideias, sugestões, revisões também. Então, no dia a dia, a gente tem uma troca diária, faz reuniões sempre para discutir os planos, as estratégias que a gente vai levar para os nossos clientes, né? Então, hoje ela Uhum. fica mais na frente de mídias sociais e eu na assessoria de imprensa e as outras áreas como criação de conteúdo, né? Que a gente faz muito texto para blog, para sites, enfim. Nós fazemos juntos, dividimos, e, enfim, mas estamos sempre juntas para pensar, ter ideias, para levar as melhores estratégias para os nossos clientes. Legal. Às vezes quem está nos assistindo, seja agora no ao vivo, seja no gravado, possa ter essa curiosidade de querer saber da seguinte forma: independente da área de atuação, né, como que é feita a parceria de vocês? Tem um tempo para que realmente possa plantar para colher, ou às vezes é um trabalho mais pontual? Como que vocês trabalham, né, na proposta de vocês, só para a gente entender um pouquinho. Então, essa é muita dúvida de muitos profissionais, empresas, enfim. Se eu preciso de uma agência de comunicação ou não, enfim, qual que é o melhor momento? A gente sempre fala que o melhor momento é agora, né? Porque, por Sim. exemplo, às vezes chega profissionais para nós como médicos ou arquitetos, enfim, autores, com essa dúvida e tudo mais. A gente sempre senta com eles, tem a reunião, explica como é o nosso trabalho, porque ele fechando conosco, a gente sempre vai fazer, ou a gente vai analisar toda a comunicação da empresa. Por quê? Uhum. Porque às vezes ele está no momento, eu quero construir um site. Então, ele precisa até de textos para esse site, né? Precisa de indicação de uma empresa que vai fazer um logo, tudo mais. Isso é comunicação também, né? Você está se comunicando com o seu público e como ele te vê. Então, a partir disso, dependendo das áreas, como um arquiteto, por exemplo, a gente indica profissionais, fotógrafos para tirar fotos de projetos, que a gente pensa em arquitetura e decoração, a gente pensa visualmente, né, imagem em Uhum. projetos. Ah, Se é outro profissional como um médico, por exemplo, não tem essa necessidade de imagem, mas a gente sempre orienta a fazer uma foto de perfil, enfim, para construir essa comunicação, né? Então Uhum. a gente senta, analisa mesmo qual que é a melhor ah, é, qual que é a melhor atividade para ele, né? Qual é o melhor serviço? Então, se é assessoria de imprensa, se é mídias sociais, então qual que é o momento que ele está e a gente indica o melhor serviço que a gente pode oferecer para ele naquele momento, né? Porque a comunicação não é só você divulgar um projeto, enfim, tem todos os objetivos ali, como que o cliente te vê, né? Como que o seu potencial cliente te vê e qual momento você está, né, para ele querer aquele seu serviço, no caso, né? Sim. Sim, lógico. Mas existe um tempo mínimo de parceria de vocês para que vocês de fato possam ter esse tempo hábil de analisar o perfil do cliente, analisar o perfil também ali, a área de atuação, os concorrentes desse cliente, né, para que vocês possam saber como se posicionar com ele. Existe esse tempo de parceria que seria tipo um pacote mínimo de 2 meses, ou não, a gente trabalha 6 meses para que a gente possa fazer um trabalho bem bacana para ficar, né? Não ser passageiro, para poder ficar. Entendi. Porque quando a gente fala em comunicação, a gente tem que pensar no macro, né? Então, por exemplo, um autor, como, né, a gente atende aqui também. Você analisa o macro dele, 2, 3 meses, você já consegue ver o macro. No começo é um pouco mais devagar, né? Porque a gente está construindo ali texto junto com ele, a gente está analisando as mídias, onde que pode ser inserido aquele conteúdo. Então, no começo é um pouco mais demorado para o profissional ver o retorno. Por isso que a gente sempre pensa no macro, né? Então, em três Uhum. meses já é um tempo muito bacana para o profissional já começar a ver os resultados, seja assessoria de imprensa, até em redes sociais, né? Porque, por exemplo, a gente começa um trabalho de redes sociais, a gente tem toda uma estruturação. Então, a questão da linguagem, imagens que a gente analisa, vídeos, enfim, para poder postar, e isso tudo tem um tempo, né, para ser organizado para os resultados virem, né? Seja o Uhum. crescimento da página, enfim, geração de lead e tudo mais. Então, depende do objetivo, né?
Então, isso tem um tempo, sim, para você ir amadurecendo, fazendo as análises, os ajustes, para que o cliente tenha o resultado. Como em assessoria de imprensa, a gente começa, tem alguns textos que a gente faz para apresentação para mídia também, e aí os resultados vão vindo. Porque, por exemplo, em assessoria de imprensa, a gente tem veículos que são online. Então, por exemplo, que é mais rápido você sair às vezes. Mas nós Uhum. temos jornais que são saem às vezes no final de semana, dependendo da sessão. Tem revistas que são bimestrais, trimestrais, então depende do objetivo ali, aí demora um pouquinho mais. Por isso que a gente às vezes Sim. pede um tempinho para esse macro, para ele ver, né? Claro que aqui a gente trabalha também com relatórios mensais, para o cliente entender o que está sendo feito, com quem que a gente falou, quais ações a gente está naquele momento, para ele saber o que está acontecendo, Uhum. para ele ir acompanhando toda essa evolução dele. E quando o cliente acredita no trabalho, é muito legal, porque a gente começa a perceber mês a mês a evolução, né? Então, Uhum. dependendo do período, 3, 6 meses, ele consegue ver dentro daquele objetivo. Por exemplo, a gente já teve aqui clientes que o objetivo macro, não sei se você conhece a Casa Cor, que Sim. é a mostra de decoração. Tivemos clientes aqui que o objetivo deles era participar da Casa Cor. Só que chegaram pra gente, não tinha nenhum projeto fotografado, nunca tinham saído na mídia, enfim, não tinha nenhum portfólio para apresentação lá no, Uhum. né, da pessoal da Casa Cor. Então, nós sentamos, fizemos um planejamento, o que que a gente ia fazer mês a mês, naquele período, para que eles conseguissem atingir o objetivo macro. Claro que não foi em 3 meses, mas foi um período de um ano, mais ou menos, nós conseguimos atingir o objetivo. Foi muito legal, né? Porque o cliente acreditou. Então, mês a mês, passo a passo, a gente foi ajustando os objetivos até ele conseguir aquele macro dele. Atingindo, a Uhum. gente passa para outros objetivos, né? E Que não só isso, eu bacana. estou falando de arquitetura, mas também a gente tem clientes da área de beleza que o objetivo é que o público final conheça mais a marca e passe a especificar e comprar. Então, a gente vai fazendo ação com influenciadores digitais, a gente vai inserindo ali nas mídias, para quê? Para que aquela marca passe a ser conhecida. Não necessariamente vai ter uma venda ali naquele mês, mas você conhecendo, alguém indicando, já fica na sua mente. Então, quando você precisar, às vezes, de um produto de beleza, você vai lembrar daquela marca, talvez você passe a comprar. Então, Sim. a gente brinca que é um trabalho de formiguinha. Então, a gente começa com algumas ações para aquele objetivo macro, né? Então, é legal quando o cliente confia no processo e ele vê o resultado ali, é muito bacana. Ah, isso é bacana. Eu, Sim, sim. enquanto você falava, eu ficava aqui pensando, na verdade, em relação assim, acho que o primeiro desafio de vocês é dar um banho de água fria para o cliente, independente se é um empresário, se é um escritor, que já quer resultados, né? E já quer ver as coisas acontecendo, porque eu Sim, percebi na sua fala que esse primeiro tempo é um tempo de construir essa parceria com a agência de comunicação, né, e o cliente ali, para que vocês possam colher os materiais. E como você falou, nem sempre o cliente tem materiais, então ele precisa correr atrás para dar esse subsídio para vocês, para que daí vocês possam produzir, né, dentro do planejamento que vocês desenvolvem, então, conforme as estratégias e os objetivos a serem alcançados, para que daí eles possam começar, né, a aparecer um pouquinho ali, um pouquinho ali. Aí eu fiquei pensando nessa revista que você falou que às vezes é trimestral, eu fiquei sim, pensando, imagina que ela sim. acabou de sair, chegou o cliente, eu tenho que esperar 3 meses, né? Depende da estratégia. Claro que a gente tem outras mídias, porque hoje é muito mais dinâmico, né? A comunicação Uhum. mudou muito. Eu comecei com assessoria de imprensa, na época eu falo que a internet era mato. A gente A internet era mato, então eu sou da época ainda de disquete, enfim, e a gente pegava, passava fax, release em fax, nossa, muita audiência nem sabe o que é isso, você ligava, por favor, sinal de fax, então você mandava fax. Hoje, quem tem um aparelho de fax? Acho que ninguém, né? Ninguém. Então, Bom, se bobear, deve ter um ou outro, né? sim, 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 nunca mais, enfim, tive que ligar para passar fax, enfim, mas eu comecei, eu, né, comecei com assessoria de imprensa quando a internet era mato, então era muito mais difícil falar com redação,
Tudo bem que a gente também tinha um volume muito maior de impresso, né? A gente acompanhou essa transformação da comunicação. Então, hoje, por mais que a gente tenha menos veículos impressos, né, como a gente chama, revistas, jornais, a gente ganhou com a internet, né? Então, por exemplo, aqui estamos ao vivo aqui falando, então já é um veículo que é rápido, instantâneo, né? Então, a gente tem mais facilidade de falar com produtores de TV, né? Porque hoje a internet, o WhatsApp. Então, hoje em dia, o assessor de imprensa, ele tem que construir essa credibilidade, né? Com esse relacionamento com os produtores, com os jornalistas, para estar ali sempre pautando os seus clientes. E isso a internet propiciou. Então, por mais que a gente não tenha tanto impresso, a gente tem outros meios de fazer essa divulgação com os clientes. Porque hoje é que a gente pensa em assessoria de imprensa na divulgação na mídia. Né? Então, a gente sempre estuda quais os melhores veículos e tudo mais, e esse contato com o jornalista que a gente constrói, com o assessor de imprensa, é muito importante, né, para estar sempre sugerindo os clientes. Mas, de fato, quando um cliente novo começa na agência, a gente primeiro faz toda essa questão de mergulhar, entender o momento, o que ele precisa ajustar, seja em foto, seja comunicação, porque não é só chegar e falar que o jornalista, olha, tá aqui e tal, você tem que ter um texto embasado. É uma coisa muito importante, que às vezes os próprios clientes querem aparecer na mídia, mas eles não têm tempo, de repente, às vezes, de ir a algum lugar dar uma entrevista, que de repente ele também não pode parar para, às vezes, responder um questionário. Então, é importante também que o cliente, né, ele tem esse tempo, tem que entender que ele vai ter que ter um tempo para disponibilizar para assessoria de imprensa, para fazer reunião, para responder um questionário, né, para fazer essas adaptações também. Então, isso é muito importante dentro de uma assessoria de imprensa, para ter uma agência de comunicação, né? O cliente ter esse tempo para dedicar para a assessoria. Sim, porque por mais que eles, né, coloquem na mão de vocês o trabalho, a maior parte do trabalho, vocês precisam, né, também da colaboração deles para, né, esse subsídio, Sim, né, sim, para poder sim seguir com o cronograma, senão atrasa. Né? E é legal sim, deixar muito esclarecido, porque é uma via de mão dupla. Se atrasar, é porque houve uma das partes atrasou também na informação, né? sim. E que nem você falou, então realmente o cliente, né, ele tem que estar aberto a entender de que ele vai ter que se doar um pouquinho, pelo menos no começo, para dar tudo o que vocês precisam, para que vocês Exato. possam caminhar sozinha e fazer esse feedback, que daí seria mais rápido, né? Geralmente no primeiro mês, ele é um mês de ajustes, né? De pegar a informação, Uhum. de fazer o planejamento, de ter todas as informações para, enfim, para poder sugerir pautas e tudo mais. Então, no primeiro mês, sempre o cliente tem que se dedicar um pouquinho mais, mas depois vai fluindo. Claro que às vezes tem jornalistas igual. Ontem mesmo a gente estava falando com uma jornalista, ela, ai, Ana, mas eu preciso que você me mande essas respostas amanhã. Então a gente vai ali, ó, né, falando com o cliente. É uma pauta urgente, a gente vai, né, com jeitinho, manda por Sim. áudio, enfim, e a gente consegue responder a demanda. E Então, tem que o estar cliente tem ligado, né? Porque vocês fazem esse meio de campo de comunicação. Às vezes, vocês recebem primeiro a informação de uma pauta, um espaço, aí que vocês, eu tenho quem oferecer, né? sim, Quem sugerir, só que às vezes aquele profissional, aquela empresa, enfim, né? Aquela pessoa que está à frente acaba não vendo a mensagem a tempo. Daí até é ruim porque perde a oportunidade que surgiu às vezes. Porque uma coisa é vocês terem planejado e organizado e agendado, né? Outra coisa é quando vem assim essas oportunidades, né? Que a gente não pode deixar passar. exatamente. Então, essa é uma das formas que a gente trabalha também. Claro, a gente sempre está sugerindo os nossos clientes, mas como a gente tem muito contato com produtores, com jornalistas, enfim, dos veículos, às vezes eles mandam essa demanda para nós. Falam, ó, meninas, a gente tem Uhum. uma pauta assim, assim, assado. Será que vocês conseguem uma fonte para responder? Então, tem muito isso, a gente ser receptivo, não só o ativo, né? Então, por isso que é Uhum. importante também o assessor de imprensa estar sempre
enfim, contato com os jornalistas, estabelecendo esse relacionamento para que eles sempre mandem as pautas para a gente, para Com poder passar para os certeza. nossos clientes. Então, o assessor de imprensa está sempre ali em grupos, está sempre sugerindo, está sempre falando, que a gente é o follow-up, né? Aham. No linguajar de assessoria de imprensa. Então, a gente está sempre no follow-up com os jornalistas. Por mais que não sejamos jornalistas também, mas a gente sempre tem essa separação, né? Assessor de imprensa e jornalista. Então, a gente está sempre Certo. ali no follow-up com os jornalistas para receber essas pautas também e para sugerir temas. Né? Então, a gente vê muito jornal, a gente ouve muito rádio para saber programas que a gente pode sugerir, temas que a gente pode sugerir. Então, por exemplo, quem é da área médica, por exemplo, não pode deixar de assistir e saber o que está, sei lá, às vezes um famoso está com alguma doença, então ali já é uma pauta Sim. interessante falar daquela doença, como se prevenir, então tudo é um gancho, a gente fala, então a gente tem que estar sempre atento para saber o que se adiantar, né, naquele assunto, para a gente poder sugerir nossas sodes para falar sobre o assunto. Isso, legal. Ó, o Ivo que está aqui nos acompanhando, o Ivo é empresário e é escritor também, tá? Legal. Não sei se você vai entender a pergunta dele. Qualquer coisa o Ivo refaz aí, mas ele faz a pergunta para você. Qual a seara mais importante para você fazer uma pessoa adquirir uma obra literária? Bom, falando de assessoria de imprensa, Ivo, a gente tem que primeiro analisar a obra, claro, né, o conteúdo, e aí sim a gente parte para a divulgação nos veículos certos. Então, por exemplo, hoje, podcasts, como aqui estamos falando, né, um videocast, lives, a gente sempre tenta colocar os nossos clientes, né, autores, para dar entrevista, para falar do livro, porque, claro, às vezes a gente compra o livro pela capa, mas às vezes aquele assunto, né, o assunto da obra gera interesse para você comprar, para você ler. Então, nem sempre só um post ali em algum Instagram ou na revista vai ser interessante para fazer com que as pessoas comprem o livro. Então, é interessante também levar esse autor em programas de televisão, em podcasts, em lives, para falar da obra. Isso gera ali o interesse da população para que ela seja lida. Né? Então, é fomentar cada vez mais o assunto para que ele ganhe, né, o apreço das pessoas para que ela seja lida. Né? Diante de tanta concorrência, então é muito importante essa questão de comunicação para você se destacar, né? E Uhum. falar da sua obra para mais pessoas. É, isso é Se legal porque eu existem. respondi a pergunta dele certinho. Tá, vamos ver se o Ivo dá o ok ou se ele faz algum complemento, mas eu entendi perfeitamente. Até porque, se a gente for olhar aqui para o nosso lado literário, né, existem ofertas para os autores de divulgação de diversas formas, a resenha Sim. escrita, né, as lives, e o Prosa Verso e Vinho, ele tentou, na verdade, se especializar nas lives, né, porque tem outros parceiros que fazem, né, as resenhas, fazem pergunta e resposta escrito, cada um se encontra. Né? Sim. Eu confesso que inicialmente eu queria ficar nos bastidores, né? O Prosa Versibim começou com uma dupla, né? Eu e a Stephanie, minha Uhum. cunhada. E ela sempre foi mais atirada, né? Mais espontânea, assim, com as câmeras. E eu falei para ela, então eu fico nos bastidores, né? Que daí eu sou de organização, né? Mas Entre você conduz vocês. muito bem, muito bem. Eu adoro a sua live. Ah, Adoro. obrigada. Você Aí, fala com uma calma, assim, eu adoro. bom, muito obrigada. Entre vocês duas, existe quem está mais ali à frente para para ficar ali nas redes? Eu pergunto porque você, na verdade, topou a parceria, né? Talvez a Mônica tivesse um compromisso, enfim, mas enfim. Entre vocês, quem que é mais dos bastidores, quem é que é mais à frente? Bastidores, assim, de não aparecer tanto, a Mônica, né? Mas claro que a gente sempre divide, e eu sempre apareço mais em vídeo, assim, mas ela aparece também, sem problema nenhum. É que hoje ela teve um compromisso mesmo, mas sempre a gente tá junta e tudo mais. Mas claro que às vezes eu apareço mais, assim, em vídeos mesmo.
Não vou negar. A Mônica. Porque eu gosto, eu até digo pra ela, não precisa, vai só eu. Só pode uma pessoa, vai eu. Ó, nós temos uma pergunta da Kátia Pino, que também é escritora, né? E ela pergunta assim: tem algum gênero literário que desperta mais interesse nas pautas, dentro do que vocês aí recebem de informação? Porque a Kátia, tem contos, ela tem poesias e ela tem livros infantis. Não, Kátia, não tem não, sabe por quê? Porque, por exemplo, cada um tem um gosto particular, né? Então, tem gente que gosta mais de ficção, tem gente que gosta mais de romance, tem gente que gosta mais de biografia, né? Então, não tem. Tem canais certos para divulgar cada tipo de segmento, né? Então, não digo que tenha algum preferido, mas tem canais diferentes, né? Então, por exemplo, se a gente vai divulgar um livro de poesia, a gente faz todo um mapeamento de veículos que têm mais essa tendência. Claro que tem canais que divulgam todos os gêneros, mas a Uhum, gente sempre faz esse mapeamento. Livros infantis, claro que vai ter um público, né? Público não, desculpa, veículos mais focados nessa área, então a gente vai focar mais nessas áreas, nessa área, né, de livros infantis. Mas não tem nenhum que seja preferido, não. certo. O Ivo respondeu que perfeito em relação à sua resposta. E a Adriana está perguntando: e para prospectar cliente, como funciona? Ah, vai prospectar? Claro que assessor de imprensa ele sempre tem circulando nos lugares, sempre tem que estar fazendo relacionamento, né, com as pessoas. E, claro, ativamente enviando nosso material, porque muita gente não entende, às vezes, o nosso trabalho, né? Porque a gente sempre explica, porque, por exemplo, a assessoria de imprensa, ela trabalha com a mídia espontânea, né? Então, o cliente não paga para estar numa revista, para dar enfim, na televisão, ou estar enfim, na rádio, que é diferente da publicidade, do marketing, que ele vai pagar, Uhum, mas ele tem certeza que ele vai aparecer lá. Então, essa é a grande diferença, né? Então, tem muitos prospects, que a gente chama, né? Que uhum, vem até nós e fala, tá, mas quanto que eu vou pagar para sair nessa revista? Fala, não, você não vai pagar. Você vai pagar, claro, tem o custo da assessoria de imprensa da agência, mas aí o nosso trabalho é orgânico. Então, o nosso trabalho é conseguir espaços desses canais para que os clientes estejam lá. Então, essa é a grande diferença da publicidade. E para prospectar, está sempre ativo. Claro, hoje a internet é um grande canal, né, de uhum. prospecção, não só de comunicação, mas de todas as áreas. Então, a gente está sempre enviando nosso material para empresas, para profissionais, para que eles conheçam o serviço, entendam e, de fato, contratem para as empresas, porque faz muita diferença mesmo. Porque a gente, analisando o material, a gente, claro, tem áreas que a gente não atua, mas a gente indica designers para às vezes, fazer um site, mudar as artes das redes sociais, e isso também é comunicação, né? A comunicação é o Uhum. todo, não só a assessoria de imprensa, que é a divulgação na mídia, ou de fato, as redes sociais. Então, é como o texto está construído ali, como que o cliente te enxerga. Então, a gente sempre dá essas dicas para os nossos clientes para que a comunicação funcione. Porque hoje, com a internet, que mudou tudo, a gente vai lá, pesquisa, a gente vai lá, o que, que a gente faz primeiro? Olha o Instagram, vai para o site, vê se aquele profissional, dá um Google, né? Naquele profissional. Então, a comunicação é uma engrenagem, então ela está girando todos os eixos, então ela tem que estar alinhada em diferentes pontos, né? Uhum, Então, são exato. várias coisas. Sim. Ó, a Mônica está dizendo que fica mais ali nas pautas com os clientes, né? Acho que eu me Uhum. identifico mais com a Mônica. Mas a gente vai perdendo a vergonha com o tempo, né? Bom, deixa eu perguntar. Vocês são aí de São Paulo, capital ou interior? A Então, base. hoje a gente atende o Brasil todo, que a gente fala que é uma agência online. A gente tem Uhum, clientes tanto em São Paulo, a gente já teve cliente em Campinas, em Minas, no Sul. Então, hoje a internet facilitou muito, não necessariamente o nosso cliente precisa estar em São Paulo. A gente atende a nível Brasil, claro, não tenho nenhum cliente no Norte ainda, espero ter, mas a gente consegue atender o Brasil inteiro, sem problema algum. uhum.
Mas deixa eu te perguntar, ainda não tem um cliente lá na região do norte, ok. A gente tem aqui a Kátia, que é do Rio de Janeiro, que é de Paquetá, a gente tem a Kélida, que é escritora, né, que também tem contos, Legal. tem, né, tem livros infantis, tem aí tem uma diversidade bem interessante. Eu já Aqui é. atendi até uma editora de livros infantis, a Bambuzinho, né? Que eu atendia por uma agência. Mas é muito Uhum. gostoso atender, muito bom. Sim, o Ivo que é de São Paulo, capital, e eu que, por exemplo, sou de Mato Grosso do Sul, tá? Digamos que já teve cliente do Mato Grosso do Sul? Não, acho que do Mato Grosso do Sul, não, não. Apesar de ser lindo aí, não, nunca tive, nunca tive. Tá, mas vocês teriam, por exemplo, já contatos pré-definidos com algumas regiões, por mais que vocês ainda não tenham atuado, né? Sim, sim, Teriam porque já assim, essa a gente. programação. Desculpa, eu te cortei, né? Não, imagina. A gente trabalha, assim, claro que não necessariamente, por exemplo, a gente tem cliente de São Paulo, mas é que a gente divulga no Rio, que a gente divulga no Sul, porque hoje com a internet você consegue vender seu serviço para pessoas diferentes, pessoas no Brasil inteiro. Então, por exemplo, a Adriana, que é nossa cliente, o livro dela está disponível para o Brasil inteiro. Então, a gente divulga São Paulo, a gente divulga em todos, tenta divulgar, né, no máximo de regiões possíveis para que ela Uhum, tenha êxito em todas as regiões. Mesma coisa com um profissional. Um arquiteto, por exemplo, hoje em dia, com a internet, ele faz projetos online, então, necessariamente, ele precisa ficar focado em São Paulo. A gente faz um sim. trabalho forte no Sul também com eles, para alguns, né? Depende do Uhum. planejamento. No Rio de Janeiro, né, que é Sudeste, mas a gente também trabalha no Nordeste, enfim, dependendo do planejamento. Então, a gente trabalha a nível Brasil, nos principais canais, sim. Ah, legal. O Ivo é meu fã número um, então ele Não, colocou eu vejo aqui. assim, Natasha, que você tem fãs, eu assim, quando eu vejo as lives, eu falo, gente, aí tem gente que fala, eu perdi hoje, não sei o que, eu falo, nossa, é muito legal, né? São pessoas fiéis. E tanto o Ivo quanto a Kélida são muito queridos, né? E a Kélida começou com a gente aqui também quando tudo era mato, a gente também costuma dizer aqui, né? Mas, enfim, né? Existem várias formas de divulgação. Por que que a gente escolheu as lives? Porque eu, particularmente, acho que ouvir o autor, né, é interessante. E eu Sim, aproveito e eu aprendo muito com cada um que conversa comigo, né? Então, eu acho que eu sou a mais beneficiada aí, né? Porque eu tenho a não, oportunidade de. é gostoso, até para o Ivo estava perguntando, é muito gostoso, porque você às vezes gera empatia, né? A pessoa que está assistindo fala, nossa, que bacana essa pessoa, tudo mais, quero conhecer mais, quero ler a obra, então é muito legal. O formato de live se popularizou ainda mais na pandemia, mas é muito Uhum. gostoso. Porque fica gravado, você está fazendo alguma coisa ali, você está assistindo também, não precisa às vezes estar Sim. na hora, né? Sim, a gente sabe que a visualização, ela atualmente, ela vem depois, né? Sim. Porque todo mundo agora voltou ao seu normal, né? Então, às vezes tem os compromissos de sair de casa, né? Os seus serviços de sair de casa e tudo mais. O Férreo Desenvolvedor diz que morou 10 anos em Campo Grande. Muito bom, eu sou de Campo Esse é meu Grande. marido. É Beijo. seu marido? Meu marido, sim, ele morou em Campo Grande, tanto que eu o conheci quando ele voltou de Campo Grande para São Paulo. Uma história linda, mas ele ficou bastante tempo lá em Campo Grande. Mas ele é aqui de Osasco, mas morou lá. Legal. E eu falo de Campo Grande aqui mesmo, viu? Adoro essa cidade, né? Eu sou É, eu, catarinense, mas tô aqui já mais tempo para cá do que para lá. eu conheci Campo Grande, não estava com ele ainda. Fiquei 2 semanas que eu fui a trabalho, mas na época não era jornalista nem nada. Mas a cidade é belíssima. Pretendo Sim. voltar. Será bem-vinda, viu? Bom, olha, a gente está meio que já quase chegando no nosso tempo, mas eu queria que você, então, agora, que a gente focasse, por exemplo, para prestigiar que a nossa audiência, que aqui são mais escritores, mas também tem escritores e empresários, né? É, que você, então, explicasse para a gente de forma resumida os serviços, né, que vocês fazem em relação à assessoria de imprensa para um escritor. Assessoria de imprensa para o escritor, quando a gente pensa em assessoria de imprensa, a gente sempre pensa na divulgação na mídia de forma orgânica.
né? Então, claro que cada escritor tem o seu objetivo, seja vendas, né? Que seu nome seja mais conhecido, mas a gente faz todo um mapeamento com ele para que de veículos, né? Para que a obra Uhum. seja divulgada, seja através de lives, seja em revista, podcasts, rádios, enfim, a gente faz todo esse mapeamento de veículos para a divulgação da obra do autor, né? De acordo com o Uhum. público, enfim, a obra e o segmento. Né? A assessoria de imprensa, basicamente, resumidamente, bem resumidamente, é isso, é divulgação na mídia de forma orgânica dos serviços, enfim, que no caso dos autores é o livro. E não necessariamente, às vezes, ele precisa falar sobre só um livro, às vezes tem vários, falar da carreira, Uhum. né? Enfim, e a gente faz todo esse trabalho de divulgação. Você iniciou a sua fala muito legal dizendo com os diversos objetivos, né? Ou é vender livro ou é ser mais conhecido. E Uhum, realmente o autor, muitas vezes, ele tem que primeiro ter a paciência que ele precisa ser conhecido, para que uhum, depois ele possa, né, ir para esse outro objetivo que é vender mais, né? exato, Porque eu não sei se é verdade ou não, mas para que a gente possa comprar um produto, independente se é um livro, se é qualquer outra coisa, a gente precisa ver esse produto mais vezes para ficar no nosso consciente. É isso mesmo? exatamente, exatamente. Porque, por exemplo, pensa no autor que você gosta muito. Às vezes ele começou, escreveu o primeiro livro, nem não teve venda, nem outro, mas ele foi insistindo, foi aparecendo, e isso vai criando a conexão com o público, né? Uhum. Então, e junto com estratégias de comunicação, ele vai aparecendo, a obra dele vai sendo falada, vai sendo mais conhecida, e aí a gente sempre fala que na assessoria de imprensa a venda é a consequência, né? Sim. Então, não necessariamente ele vai começar um trabalho de comunicação, já vai vender e tudo mais. Isso é consequência do trabalho, né? Então, a gente vai, aquele trabalho de formiguinha que eu estava falando, então vai construindo a imagem dele para que o público tenha essa empatia, né? Goste Uhum. do tema, e às vezes uma segunda obra, enfim, se é o propósito, né? Ter mais obras, para o nome deles ir sendo escrito. Eu não sei você conhece o Yuval Harari, né, que é aquele escritor israelense. Eu Hum. estava vendo uma entrevista dele, e quando ele começou, não era tão conhecido. E hoje ele é um autor conhecidíssimo, né, do Homo Sim. Sapiens, enfim, em outros livros, mas ele foi sendo construído ali também, né, aparecendo, falando das obras. E hoje é um fenômeno, né, de vendas e tudo mais. Claro, as obras são boas também. Sim, com certeza. É tudo um processo, né? A gente Sim, precisa ter paciência, e eu sou muito daquela que é dentro do seu tempo, né? O importante é começar. Se a gente não começa, a gente não vai poder colher lá na frente, né? exato. Uhum. Bom, Tudo é uma consequência, né? Então, você uhum, vai, dentro de um planejamento, falando de comunicação, são passos que a gente vai seguindo. certo. De forma resumida, como seria o serviço de vocês para os autores, em relação às relações públicas? Então, aí, relações públicas, aí é mais a questão de organização de eventos, convidar as pessoas, né? Então, porque às vezes você tem um livro e quer fazer um evento de lançamento, a gente ajuda nessa parte também, às vezes quer convidar certas pessoas, a gente faz essa parte também de relações públicas, né? Que é esse convite e tudo mais para as pessoas prestigiarem o evento. Né? Na parte Certo. de autores, né? Porque, claro, a gente Aham. tem eventos de empresas, que a gente tem toda uma outra questão de organização, mas é nessa parte, né, de organização, convite das pessoas, para prestigiarem o evento. Certo. Com relação às mídias sociais e marketing digital. Aí também claro, cada um tem o seu objetivo. Mídias sociais, a gente faz todo o planejamento também de assuntos, de posts, linguagem que a gente vai usar para escrever os textos, né? E mapeamento de oportunidades também. Então, é questão das mídias mesmo, de postar e fazer esse trabalho enfim, transformação das redes sociais do cliente.
Certo. Dentro desse tipo de serviço, a produção de conteúdo, ela entra dentro ou ela seria também um pacote a ser trabalhado de forma independente? Então, a criação de conteúdo, tanto para as redes sociais, que às vezes tem cliente que nos contrata para fazer conteúdo para as redes sociais, Uhum. tem cliente que nos contrata para fazer conteúdo para um blog de dentro do site também, para newsletter, se quiser também, às vezes, tem empresas que fazem jornais institucionais, revistas, a gente também oferece esse serviço, né, que é a criação do conteúdo mesmo, e cada veículo a gente usa uma linguagem diferente, técnicas diferentes. Por exemplo, a internet hoje a gente usa muito a técnica de SEO, né, que é para ranquear nos portais. Então a gente usa diferentes linguagens ali, adequando para cada veículo, enfim, para cada segmento. Certo. A Mônica deixou aqui uma mensagem, parabéns pela live, meninas. A Adriana deixou aqui, Aninha arrasando sempre. Beijo, Dri. O Querida, Dri. Das Dantas, deve Ai, ser. mamãe, minha mãe, minha Ah, querida. legal. Ela deixou parabéns para nós, né, para vocês. A Kélida disse que concorda, né, com aquilo que eu te falei, que cada um tem seu tempo, né? A gente tem que ter paciência, né? E as coisas vão acontecendo. E uma das coisas que vocês deixam muito claro, e na verdade é até a questão da que a Mônica coloca ali na aspas, que ela coloca ali, que ela diz que a comunicação precisa ter propósito e que visibilidade não se compra, se constrói com estratégia e consistência. Consistência é a chave do sucesso, né? Porque a Sim, gente precisa trabalhar diariamente, né, para que a gente possa, de fato, construir algo sólido, né? sim, sim. A gente é muito transparente com os nossos clientes, porque, por exemplo, a gente trabalha com resultados orgânicos. Uhum, Então, não necessariamente você vai começar numa assessoria de imprensa, já vai ter vários resultados, não é? Claro que isso a assessor de imprensa sempre lida com isso, eu não estou em resultado, não sei o quê. Mas a gente sempre é muito transparente com os nossos clientes, que a gente sempre opta pela qualidade e não quantidade. Não uhum, necessariamente você sair em 10 matérias, digamos assim, vai te trazer um retorno que você sair numa boa matéria, né? Então, a gente sempre foca na qualidade aqui com os nossos clientes e a gente sempre é muito transparente com relação a isso, né? Não necessariamente você vai sair num site que ninguém nem conhece, né? Só para você dizer que tem um resultado. Então, a gente é muito transparente com relação a isso, sim, né? E a gente sim. sempre fala, acredita no processo que as coisas vêm. Sim. Dentro dos serviços que vocês oferecem, eu fiquei na dúvida em relação a assessoria de imprensa, você já explicou, relações públicas também, as mídias sociais, né, a Uhum. produção de conteúdo, mas gerenciamento de crises, o que seria isso? Gerenciamento de crises, a gente sempre fala que a melhor crise é não tê-la, né? Porque vamos pensar numa grande empresa, gente, que a gente já teve, por exemplo, que já teve que administrar, que tem que fechar uma unidade de demitir vários funcionários. Isso é uma crise, porque a imprensa vai chegar, tipo, né? Hum, O que uhum, aconteceu? Por que está mandando todo mundo embora? O sindicato, então, ou infelizmente um médico perde um paciente, morreu, ou teve algum problema, isso é uma crise também, uma crise para a imagem uhum. desse profissional. Então, a gente Sim. tem que antecipar isso e ver a melhor forma de, de apaziguar essa crise, né? Ela não vai deixar de Uhum, existir, mas a assessoria de sim. imprensa sempre trabalha para, né, valorizar a imagem do profissional ou da empresa, né? Vamos pensar numa grande empresa, acontece algum acidente de trabalho, o funcionário morre. Então, vocês têm que entender o que está acontecendo e que o assessor de imprensa é aquele que vai estar ali para responder para a imprensa o que aconteceu. Nenhum diretor, nem o presidente vai chegar na mídia sem o preparo da assessoria de imprensa para dar alguma entrevista, alguma coisa e falar o que aconteceu. A assessoria de Uhum, imprensa é o órgão que vai sentar ali e falar o que vamos fazer. Que vamos entendi. falar? O que vamos falar? Não, mas o que aconteceu? Como que a gente pode resolver essa questão de imagem da empresa? Porque a Uhum, empresa, uma vez que ela constrói uma imagem positiva, é muito fácil dela perder essa imagem. Então, o nosso papel é sempre deixar essa imagem positiva na empresa, né? Então, sim, porque uma vez sim. perdida a credibilidade, é difícil restaurar. Claro que é possível,
Uhum. Então, vou pensar, teve uma cervejaria que eu não vou lembrar o nome, de um rapaz que tomou cerveja, ele ficou debilitado, não lembro o que que tinha na cerveja, e a imagem dessa cervejaria foi para água abaixo. Eu não sei se eles tinham uma assessoria de imprensa, por isso é muito importante ter uma assessoria de Uhum. imprensa para restabelecer a imagem dessa empresa, né? Porque uma vez perdida essa credibilidade, é muito difícil você voltar a consumir algo dessa Sim, empresa, né? exato, entendi. A Kelly está dizendo muito interessante o trabalho de vocês, que é excelente. A Kátia Pino está dizendo parabéns. Minha última pergunta, para a gente ir para as considerações finais aí. Dentro dos serviços que vocês oferecem, está muito claro para vocês, enquanto empresa de comunicação, qual é o carro-chefe? Se é assessoria de imprensa que tem mais procura, se é relações públicas, se é mídias sociais, se é marketing de influência, se é produção de conteúdo. O carro-chefe é a assessoria de imprensa, sem dúvida. Sem dúvida. Claro que muitas vezes até os outros serviços vêm em consequência da assessoria de imprensa, né? Uhum. Então, às vezes o cliente começa a fazer assessoria de imprensa e contrata mídias posteriormente, mas hoje em dia o nosso carro-chefe é a assessoria de imprensa, sim. Porque a Ah, gente já legal. tem esse know-how há muitos anos, né? Aham. Então, a gente fala que a gente é da velha guarda, nem é da vanguarda. Então, nós somos assessoria. Então, a gente faz assessoria de imprensa há muito tempo, desde que a internet era mato. Uhum. Então, a gente acompanhou toda essa evolução, né? Então, a gente sabe fazer um bom planejamento e divulgar os clientes. Então, por isso a gente é mais conhecido hoje como para assessoria de imprensa. Bom, o Ivo Pazin colocou aqui, data vênia, Oh, e, em média, qual seria o custo para divulgar um livro? e eu vou pedir para o Ivo depois falar conosco. Claro que cada cliente tem sua particularidade, por isso que às vezes os valores são diferentes, tá? Então eu não consigo te Uhum. falar nenhum valor, tá, Ivo? Mas depois pode chamar a gente ali no Instagram, enfim, para a gente conversar melhor sobre isso, questão de valores, o que você está buscando, né? Que depende, né? Sim, depende dos objetivos, né? Sim, Depende quero o objetivo X, mas para alcançar vai ser uma parceria de X meses, né? Tem, isso. tem tudo atrelado, compreendo perfeitamente. Uhum. É, então, para que as pessoas possam encontrar vocês, entrar em contato, quais seriam os caminhos para encontrar vocês? No nosso Instagram, @comunique ou comunica, underline. Lá tem um link para o Linktree, que tem a nossa apresentação, para vocês poderem ver um pouquinho dos resultados que a gente faz. Também tem telefone, celular que é por WhatsApp, também tem os nossos e-mails. Pode mandar um direct, eu brinco que a gente está sempre online, porque o pessoal de comunicação, jornalista, a gente está sempre online, vendo o que está acontecendo, porque tudo que a gente. Eu não assisto um jornal hoje, às vezes, só para ver a notícia. Eu falo, olha, meu cliente poderia estar nessa matéria. Então, a gente tem até uma visão diferente, digamos assim, das notícias, né? Tipo, ai, nossa, teve esse especial e eu não fiquei sabendo. O coração já vai a mil, né? A gente sempre assiste ou vê ou lê algo pensando que a gente pode colocar os nossos clientes. Certo. Bom, obrigada a todos que estiveram conosco. A Beth está deixando aqui o parabéns, né, para mim, mas parabéns para nós, na verdade, né? Você arrasa, Natasha, Porque arrasa. quem arrasou aqui foi você, Ana Cláudia, esclarecendo, trazendo um pouquinho do que vocês oferecem, né? E eu acredito que quando um profissional procura uma agência especializada é porque ele quer se profissionalizar. Independente do segmento, do setor, se é autor, se é um empresário, ele quer, na verdade, né, subir um patamar para que ele possa ter essa credibilidade, ter essa segurança no mercado, né, e ir construindo aí de forma muito mais sólida, né, e da maneira correta, porque se a gente às vezes faz sozinho, a gente meio que patina, faz errado, vai aprendendo com os erros e acertos. E se hoje a gente tem
as empresas, né, de comunicação que fazem a frente aí para assessoria de empresa, relações públicas e assim por diante, facilita muito, né, porque eu olho muito enquanto autora, né, a gente às vezes entra de paraquedas e vai descobrindo, né, o que é ser autora. Primeiro momento é da parte da escrita e depois é a parte da divulgação, né, e o que vocês oferecem é essa parte, essa segurança de, né, divulgar, né, da maneira correta, tentando alcançar mais rápido os objetivos, para que esse autor possa não se desiludir, não ficar desanimado, porque às vezes, né, ele acha que já vai vender, né? O vender ele é um processo, precisa primeiro fazer também esse trabalho de divulgação e tudo mais, né? Então, obrigada a Exatamente. todos que estiveram com a gente. Ana Cláudia, deixa aí suas últimas mensagens para a gente fechar com você, então, aí. Natasha, eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando um pouquinho, agradecer ao pessoal que estava assistindo e que ainda vai assistir. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo direct, claro que a gente esclarece qualquer dúvida que ficou. E, Natasha, parabéns pela live. Eu sempre falo que você conduz muito bem mesmo, transmite uma calma, uma seriedade, então isso é ótimo, parabéns. E gostei bastante de participar. Claro que deixar aqui a gente tá falando e passou tão rápido, né? Nem percebi o Sim. tempo. Só não sei o que aconteceu, que eu não consegui te ver na live aqui. O Instagram às vezes apronta dessas, né? Mas todos que estavam nos vendo e nos assistindo perfeitamente, tá? Vamos fazer Eu mais um print, final. Nossa, vamos, vamos, vamos. vou aproximar porque eu não estou te vendo. Ok, Sim, então eu sim, aproximo. Tchim, tchim. Muito sucesso para vocês, que para venham mais nós. clientes aí, tá? Para que vocês possam contribuir com o trabalho de vocês, com que as pessoas realizem seus sonhos, tá bom? Obrigada e até Então, mais. até mais. Obrigada a você, Ana Cláudia, e a Mônica, que esteve com a gente aí nos bastidores, nas mensagens aí, né? Assistindo. Um beijo a todos e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, gente.